Primeiramente, é importante a gente entender bem o conceito de orçamento. Então, o que é um orçamento? Eu trago aqui uma definição bem resumida, mas que contém 3 aspectos fundamentais para o embasamento de tudo que a gente vai executar ao longo desse curso. Então, orçamento é a determinação, com margem de acerto tão elevada quanto possível, do preço de uma obra ou serviço de engenharia antes da sua execução. Essa sentença possui 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a questão da margem de acerto. Segundo, a questão da temporalidade, ou seja, antes da execução. E a questão do preço. Vamos entender a diferença de custo, preço e valor. Então, o orçamento se refere ao preço. E o orçamento de uma obra, mais especificamente. O orçamento de uma obra é a estimativa dos custos, é a previsão. Todo orçamento é aproximado. Não é exato. O objetivo do orçamento não é ser um valor exato. Porém, ele deve ser preciso. Qual é a diferença? O valor exato, o objetivo seria chegar a um número, por exemplo, de R$ 1.347.239,23. Só que sabemos que não é possível se garantir que ao longo de uma obra, que leva 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, se garanta esse tipo de precisão, esse tipo de exatidão. Porém, o objetivo é que seja preciso. A variação que vamos obter ao final do processo de execução seja uma variação dentro de uma tolerância compatível com o objetivo do orçamento. E a gente vai entender o que é essa margem de precisão, como obter um orçamento preciso e como garantir que ao longo do processo de execução ele se mantenha dentro dessa margem. Outro aspecto importante é que o orçamento ele deve ser elaborado antes da efetiva execução. Não existe orçamento de obra pronta. Obra pronta possui aferição dos gastos incorridos. É um levantamento de gasto realizado. Orçamento obrigatoriamente acontece antes. É uma informação levantada antes da realização da atividade. E o que contempla o orçamento? O orçamento ele vai ser responsável pela identificação, descrição, quantificação, análise e valoração de uma grande série de itens que compõem a obra. Os que compõem diretamente e os que são necessários à sua execução. Requer muita atenção e habilidade técnica. É um serviço técnico. É necessário conhecimento detalhado do serviço. É importante que se conheça bem aquilo que se está orçando. Por isso, as empresas costumam ter setores específicos de orçamento. E muito cuidado com a ideia de hoje eu posso orçar uma obra de uma casa, amanhã eu posso orçar um prédio, depois eu posso orçar um hospital, e depois uma indústria, e depois uma ponte, uma barragem. É muito complicado você atender todo o tipo de obra sem se especializar num determinado foco, porque cada obra dessa possui um conjunto de etapas muito específicas e daqui a pouquinho eu vou mostrar exemplos de como é importante entender como o serviço é executado, como as etapas se relacionam para desenvolver um bom trabalho de orçamentação. E a utilização de critérios técnicos e informações confiáveis. Não é um serviço de chute, não é uma atividade de se arbitrar muitas coisas. Então, os critérios utilizados levantamento, precificação, produtividade, consumo, devem ser critérios técnicos. E as informações utilizadas devem ser informações confiáveis, informações oficiais. E por que é necessário um conhecimento detalhado do serviço? Aqui um exemplo. Essa é uma foto de uma obra minha, do escoramento para a realização de um rasgo curvo numa laje de teto. Olha, dá para ver que não é um escoramento padrão. É preciso entender a característica dessa obra.
a particularidade desse tipo de serviço. Seria impossível orçar isso de uma maneira correta se eu simplesmente pegasse, levantasse essa área de laje total, vamos imaginar 500, 1.000 metros quadrados, e passasse para um orçamentista orçar para mim quanto custa o escoramento de 1.000 metros quadrados de uma laje. Certamente, se eu não passar mais nenhuma outra informação, ele vai errar. Ele vai estar induzido ao erro. Ele vai procurar na sua fonte de dados, no seu histórico de orçamentos, no padrão mais comum de obra, qual é o custo de um escoramento. Dificilmente vai ser um padrão de escoramento como esse, com torre metálica, com 6 metros de altura, com uma laje curva, com um rasgo de laje curva. E essa é uma de muitas origens de problemas no orçamento. Essa falta de informação a respeito da execução do serviço. Isso a gente vai aprender a identificar na etapa de identificação dos serviços. Aqui temos mais um exemplo de uma origem muito grande de problemas de orçamentação, que são as atividades acessórias. O que essa foto mostra? Também de uma obra minha, onde dá para ver claramente várias máquinas espalhando rachão no solo, com o simples objetivo de um reforço da base para que seja possível suportar o equipamento de guindaste das estruturas pré-moldadas. Olha, essa é uma atividade que não é uma atividade da obra. Ela é uma atividade necessária para que uma outra atividade da obra aconteça. Se o responsável pela elaboração do orçamento não conhece a obra, não conhece o terreno, não tem todas as informações, não haveria sentido, não teria motivo dele inchar o orçamento com essa atividade, visto que os serviços de fabricação, entrega e montagem da estrutura já estão contemplados no escopo da empresa de pré-moldado. De quem seria a responsabilidade pela capacidade de suportação do solo? Então, um serviço que, ao terminar a montagem, esse espalhamento de rachão e essas horas de máquina não produziram efetivamente nada. Mas, sem isso, uma outra atividade não acontece. Então, essa é uma das principais origens de grandes erros do orçamento, que é a falta de identificação dessas atividades acessórias, que não é uma atividade principal da obra, mas que sem ela a atividade principal não acontece. E para que serve o orçamento de obra? Essa é uma dúvida que pode parecer boba, mas é muito importante entender o real objetivo da elaboração de um orçamento de obra. O primeiro objetivo é a tomada de decisão. É necessário eu conhecer a expectativa do custo total da obra para analisar a viabilidade de um empreendimento. Se compra ou não compra um terreno, se vai ser realizado aquele empreendimento, se vai construir ou vai reformar. Então, isso reforça a questão da temporalidade do orçamento. Ele acontece antes. E eu preciso dessa informação, essa informação é necessária para uma tomada de decisão. A viabilidade econômica de uma obra, de um empreendimento, depende dos custos necessários à sua execução. E a obra tende a ser o maior deles. O desenvolvimento do empreendimento não tem só a obra como custo. Tem uma série de outros, tem terrenos, projetos, aprovações, comercialização, o custo de toda essa estrutura, mas a obra tende a ser pelo menos 50% disso. 50% dessa somatória de custos. Quando não for mais, mesmo se falando de pequenas obras, se um cliente tem uma intenção de comprar um terreno para construir uma casa e ele tem 100 mil para comprar o terreno e 200 mil para comprar uma casa, se depois ele descobrir que pagou 100 mil no terreno e para construir a casa custa 300, a decisão dele foi tomada com uma base errada. Então ele vai precisar reavaliar. Muitas vezes ele precisa abrir mão de muita coisa na construção para compensar essa informação errada ou deficiente que ele teve antes. Então, a tomada de decisão é o primeiro objetivo do orçamento. E por isso ela precisa ser precisa. Ela precisa ser quão mais preciso for possível. O segundo objetivo é o monitoramento e controle. E esse é muito pouco usado, infelizmente.
Costuma-se associar o orçamento a um número que eu sei antes de executar a obra e depois não preciso mais dele. E isso é um erro tremendo. Esse segundo objetivo é muito importante para garantir o correto andamento da obra e que a margem que foi prevista no orçamento seja atendida. Nesse segundo objetivo, os valores gastos devem ser medidos e comparados ao orçamento. Ou seja, o orçamento é uma ferramenta de gestão de custo. Eu tenho ele como baliza, eu tenho ele como parâmetro durante todo o desenvolvimento da obra. Os desvios devem ser identificados, analisados e tratados. Cada situação que eu identificar de divergência em relação ao orçamento, eu devo identificar, analisar e tratar. Seja positivo ou seja negativo. O que eu quero dizer com isso? Gastos a mais devem ser identificados para que se possam ser tratados em compensações de itens futuros. E gastos que foram inferiores aos gastos previstos também devem ser identificados e provisionados para uma eventual necessidade de alteração, complementação ou mesmo melhoria no produto no futuro. Só é possível identificar e corrigir se você tem o parâmetro inicial, que é o orçamento da obra. Se você não tem o orçamento, se você não tem essa informação de qual é a tua diretriz, você não consegue medir o que está acontecendo e comparar com o que deveria estar sendo feito. Então, não apenas os custos, mas todas as informações que embasaram a construção. Porque o orçamento é a obtenção de um valor para se executar alguma coisa. E executar alguma coisa depende de um conjunto de informações. Não é raro, ao longo do desenvolvimento de projeto, de obra, ter alterações de projeto, de memorial. Ora, se o orçamento ele é desenvolvido antes, todas as alterações posteriores não estão previstas no orçamento. Então é muito importante que, além do orçamento, todas as informações utilizadas sejam registradas e formalizadas associadas àquele orçamento, até para a possibilidade de se identificar o que mudou e quantificar isso e fazer uma atualização dos custos da obra. Existem diferentes tipos de orçamento? Quais são eles? Sim, existem diferentes tipos de orçamento, mas são apenas 2 tipos de orçamento. Quais são eles? Um orçamento de produção e um orçamento de venda. Você já deve ter ouvido falar que existem 4 ou mais tipos de orçamento, e normalmente esses tipos são identificados como orçamento preliminar, orçamento parametrizado, orçamento executivo, estimativa de custo, CUB, estudo de viabilidade financeira e uma série de outros. Normalmente, a justificativa se dá pela quantidade e qualidade dos dados disponíveis. Por exemplo, não tenho muita informação, só alguns dados do cliente. Então eu faço uma estimativa, ou até erradamente usa CUB. Ou não, eu tenho já um anteprojeto, um estudo preliminar, mas não tenho muito detalhe. Então eu vou fazer um estudo de viabilidade, vou fazer uma estimativa, então um preliminar. Como se o orçamento, o tipo de orçamento variasse em função da quantidade e qualidade de informações. Como se fosse possível e permitido eu ter um orçamento mais assertivo, ou seja, com uma margem tão mais precisa quanto mais informação eu tenho. Isso é totalmente errado. Por quê? Fere o primeiro objetivo do orçamento, que é a tomada de decisão. A tomada de decisão ocorre no início do processo, naturalmente com poucos dados. Se eu não comprei o terreno e eu preciso do orçamento para tomar a decisão de comprar o terreno ou lançar um empreendimento, eu não vou gastar todo o dinheiro necessário para desenvolver todos os projetos, para ter um orçamento mais assertivo para tomar a decisão. É natural que esse orçamento realizado no início do processo tenha menos informações, mas não quer dizer que por isso ele precisa ser menos assertivo. A tomada de decisão com uma margem elevada não serve para nada. Imagina que você faz o orçamento para prestar um serviço, para construir uma casa inteira para um cliente.
E você toma esse orçamento com base na quantidade de informação e acaba tendo uma margem de 30%. Quando a obra for começar e você chegar para o cliente e falar que estourou em 30%, ou ele vai tirar você da obra, vai ficar chateado, ou ele não vai ter dinheiro para continuar, ou você vai ter que incorporar parte desse prejuízo, ou seja, o problema está feito. Então, a falta de informações ou informações menos detalhadas no início do processo não justifica uma margem de precisão do orçamento grande. Ele deve ter a mesma margem de precisão independente do estágio do processo que se encontra. Cada momento tem uma forma, uma técnica específica para se chegar dessa maneira. Então, qual é a diferença entre eles? O valor final do orçamento deve ser o mesmo, independente da etapa que está no processo. Com muito projeto, sem muito projeto, com memorial, sem memorial. O valor final deve ser o mesmo com a margem adequada à tomada de decisão e ao desenvolvimento da obra. A diferença é que, à medida que eu tenho mais projetos, mais informação, memoriais descritivos, mais dados, eu consigo fazer um melhor detalhamento das etapas do orçamento e não no seu valor final. Então eu consigo dizer que dentro daqueles 500 mil, numa fase inicial, eu não é possível ter certeza exatamente de quanto se refere à estrutura, fundação, alvenaria, instalações, mas você sabe que ali dentro os valores estão dentro de uma expectativa. À medida que você tem um detalhamento dos projetos, você consegue dizer exatamente quanto de prego, de tijolo, de pedreiro você vai gastar. Mas o valor final não pode mudar por conta disso. Senão, o primeiro objetivo do orçamento está descartado. Então é muito importante. O tipo de orçamento independe da quantidade e qualidade das informações. Lógico que cada etapa tem uma técnica específica. Nesse nosso curso, a gente vai ver como executar o orçamento, como realizar o orçamento, tendo todas as informações, que é a maneira mais completa. Mas existem outras técnicas, outras maneiras para se chegar nos valores exatamente iguais, ou seja, com a mesma margem, sem todas essas informações. Só que dessa maneira, o orçamento não atinge o segundo objetivo, que é o de monitoramento e controle. Mas não adianta eu pensar em atingir o segundo objetivo, que o de tomada de decisão não tenha sido atendido. Então, são apenas esses dois tipos de orçamento, o orçamento de produção e o orçamento de venda. E o que é o orçamento de produção? O orçamento de produção define o custo total de execução da obra, os gastos necessários às atividades de produção. Pode envolver ou não projetos e aprovações, dependendo do tipo de contratação. Se tiver no escopo do meu contrato desenvolver e procedimentar isso, eles estão dentro do meu orçamento. Mas o orçamento de produção trata exclusivamente os gastos necessários à execução da obra e aquilo que a ela se relaciona. Esse orçamento é usado na etapa de monitoramento e controle. Esse orçamento é a ferramenta para se usar dia a dia da obra, com as informações de quantitativo, com as informações de produtividade, com as informações de consumo, com os preços que foram considerados no orçamento e que vão servir de baliza para uma negociação e uma contratação. O valor de final é o valor necessário à execução da obra. Então, ali eu tenho a informação de quanto de dinheiro é necessário para se executar a obra. E executar a obra é atender a todas as instruções contidas nos projetos e memoriais usados para realizar o orçamento. O orçamento de venda. O orçamento de venda contempla ainda despesas de operação da empresa, seguros, riscos, incertezas, custos financeiros, margem de negociação e gastos de publicidade, comercialização, tributos, taxas, lucro, tudo necessário para se complementar o custo de produção para aquilo ser transformado num produto. Ou seja, o orçamento de produção é aquilo que eu preciso para executar a obra. Mas a partir do momento que eu pego isso e vou vender para alguém, ou seja, eu vou prestar serviço para alguém, eu preciso acrescentar a esse orçamento de produção outros gastos, que não são da obra, mas são necessários para que a obra aconteça, são relacionados à empresa.
A partir do momento que eu vou vender um serviço, eu vou vender uma obra, eu vou pagar imposto, eu preciso ter um escritório, um administrativo, despesa com jurídico, eu preciso ter um comercial para buscar novos negócios, eu tenho um lucro para a empresa justificar a sua operação. Então, tudo isso é necessário para que a empresa e o negócio aconteça, mas não tem relação direta com a obra. Então, esse é o orçamento de venda. Ele parte do orçamento de produção e é acrescido de todos esses gastos necessários ao desenvolvimento da empresa e também à realização da obra. Então, aqui um esquema só para entender como um se relaciona com o outro. Eu não tenho orçamento de venda sem o orçamento de produção, porque o orçamento de venda depende do orçamento de produção. Já o inverso eu posso ter. Normalmente, para as obras, a informação que vai é apenas o orçamento de produção. As incorporadoras, quando lançam um empreendimento, o que é o valor, o preço de um apartamento? É o orçamento de venda dividido pelo número de unidades. Mas qual é a informação que vai para a obra? É o orçamento de produção daquela obra. O engenheiro da obra não tem a informação dos gastos da empresa relacionados a imposto, a comercialização, a despesa de jurídico e uma série de outros gastos necessários à sua execução. Então, ali, para controle da obra, vai somente a informação do orçamento de produção. Como exemplo disso, como é que isso funciona e não é exclusivo do mundo de construção ou de obra, um exemplo. Imagina que você teve um problema na sua televisão, estragou. Você não é técnico, não entende do assunto, pegou a televisão, colocou debaixo do braço e levou numa assistência técnica. Você é cliente, a assistência técnica é a contratada. Você entrega a televisão e fala o quê? Deu problema, eu quero um orçamento para consertar. Quando você pede um orçamento para consertar, o que você está pedindo, e como a empresa, como a assistência técnica enxerga isso, ele está pedindo um orçamento de venda. Quanto ele tem que pagar para ter a necessidade dele atendida. Ok, a assistência técnica recebe a sua televisão, você fica aguardando. E internamente, o setor de atendimento, o balcão, ou o atendimento lá da assistência técnica, passa a televisão para o técnico, que vai abrir, vai olhar, vai identificar qual foi o problema. O que o técnico faz? Identificou o problema, o técnico vai fazer uma relação de peças necessárias para consertar e uma estimativa de horas para realizar aquele conserto. O somatório dos custos das peças com a hora, ele tem internamente o orçamento de produção dele, que são todos os custos necessários para executar o conserto. O técnico passa essa informação ao dono da assistência técnica. Então, o dono da assistência técnica tem ali o seu orçamento de produção. Em cima dele, o dono da loja, o dono da assistência técnica, vai colocar os custos de aluguel, de luz, telefone, contador, o salário dele e tudo mais, que rateado por todos os serviços, por um faturamento e tudo mais, vai gerar um orçamento de venda. Então, o técnico passou lá a informação, são tantas peças, tantas horas, deu R$200. O dono da loja pega aqueles R$200, faz a conta dele dos custos, dos gastos necessários para a assistência técnica funcionar e chega no valor de R$250. E passa para o cliente R$250. Então aí a gente tem R$200 o orçamento de produção, R$250 o orçamento de venda e eu, como cliente final, vou ver apenas o 250. Eu não sei ali dentro quanto que é um e quanto que é de outro. Se eu aceitar o serviço e autorizar a realização, como que a loja vai operar? O dono da loja autoriza o técnico a realizar o serviço e ele tem que realizar o serviço dentro daqueles R$200. Tem que garantir que seja realizado dentro daqueles R$200. Ele não pode simplesmente chegar e depois, eu errei, faltou uma peça, não é bem assim, esse 200 virou 230. Aí o orçamento de venda já não é mais aquele. Então, essa é uma representação exatamente do mesmo cenário, numa ordem de grandeza menor, numa simplificação grande do processo, mas é como todas as lojas, como todas as empresas que trabalham em prestação de serviço atuam. Então, é exatamente da mesma maneira. Assim como esse tipo de mercado tem dois tipos de orçamento, de produção e de venda, a construção civil não é diferente, tem exatamente essas duas formas. E para se chegar ao orçamento de venda, como determinar esse orçamento de venda? Seguindo um método composto por 3 etapas.
Vamos conhecer esse método na próxima aula. Até lá!